De volta com o Giro Esportivo e olha, nesta segunda-feira, a próxima segunda-feira, você não pode perder, né? A partir das 19 horas acontece na TV Plan o novo Plan Notícias, totalmente reformulado, mas ainda mantém toda a qualidade, mantém todo o furo de reportagem, todas as principais notícias da nossa redação da TV Plan, com a apresentação da Luciana Vilela. É o novo Plan Notícias a partir dessa segunda-feira, então 19 horas você não pode perder. E no Giro Esportivo vamos falar da convocação do nosso professor, o técnico Dunga, um dos 7 anões, que fez a convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo. E tem novidade, viu? Já que tirou o Neymar, colocou alguns outros jogadores, na minha opinião, alguns que nem precisavam ali estar, mas de qualquer forma, viu? O Neymar foi tirado e assim mesmo ele pode voltar, essa convocação ainda pode ser alterada daqui para frente. E por que ele foi retirado? Nessa convocação da seleção, ele não poderia jogar as 2 primeiras partidas, já que ainda um recurso não deu certo, um recurso quanto àquela agressão que no finalzinho da Copa América ele chutou, depois teve aquela briga, aquele desconforto com os outros jogadores e agora ele não foi convocado. Mas na convocação a gente começa com nossos goleiros, que o goleiro Jefferson mais uma vez pode ser um dos titulares, Jefferson no Botafogo, Marcelo Groi do Grêmio e Alisson do Internacional são os 3 principais goleiros aí do Brasil, na opinião do técnico Dunga. Jefferson vem em uma melhor fase, Marcelo Groi foi titular na outra partida, teve até aquela falha, e o goleiro Alisson, que é um goleiro de qualidade, viu? Ainda continuando na nossa escalação, a gente pode ver os zagueiros, Davi Luiz do PSG, sem muita novidade, Marquinhos também do PSG, o Miranda ali da Inter de Milão e olha o Gil do Corinthians, viu? Convocação inédita do Gil, é um bom zagueiro, mas ali ainda poderia ser pensado outros ótimos jogadores que nós temos no nosso futebol internacional. Dos laterais, Fabinho do Mônaco, que já foi várias vezes chamado pelo técnico Dunga, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Rafinha, lateral do Bayern de Munique, um bom jogador, ótimo jogador. Não é aquele Rafinha que fez gol no último jogo, não, é outro Rafinha, viu? O Marcelo do Real Madrid, lateral esquerdo, que também foi convocado. Os meio-campistas vêm com Luiz Gustavo do Wolfsburg, um jogador bom, que muitas vezes tem algumas suas variações. O Elias do Corinthians, que já tem sido um dos preferidos do Dunga, Fernandinho do Manchester City e essa convocação que é Renato Augusto do Corinthians, viu? Um jogador de qualidade, mas que assim mesmo não sei se seria essa a oportunidade dele. Tem o Oscar, jogador do Chelsea, o William vem do Chelsea com muita moral, jogou bem na última partida, o Felipe Coutinho vem do Liverpool e Lucas Lima do Santos fecha todos os meias da seleção brasileira. No ataque ainda tem, viu, o Hulk, que está jogando muito lá no Zenit, o futebol russo, o nosso ataque da seleção brasileira, o Douglas Costa do Bayern de Munique, Lucas do PSG, que é um jogador que está voltando à seleção brasileira, como eu disse, o Hulk do Zenit, que até na Copa dos Campeões conseguiu marcar 2 vezes, e o Roberto Firmino do Liverpool, que vem para integrar a nossa seleção brasileira. Vamos ver como será daqui para frente a postura dos jogadores dentro de campo e como será principalmente a postura do técnico. Se o técnico fará mudanças, se esses jogadores novos que foram convocados serão colocados de fato, ou ainda se será aquela convocação de sempre para esquentar banco. Se convocou Renato Augusto, mesmo que eu não concorde muito com essa convocação, com esse jogador, mas tem que colocar para jogar, tem que dar oportunidade. A gente não sabe se um jogador como esse joga muito bem no Corinthians, a gente não sabe se na seleção brasileira a gente pode chegar lá, arrebentar e jogar muito bem. Então tem que rodar o time, tem que aproveitar todos os jogadores. São todos profissionais, são todos ótimos jogadores. O Gil do Corinthians, que é outra novidade. Vamos ver como que o técnico Dunga fará daqui para frente. E temos um depoimento dele, vamos ver o comandante da nossa seleção brasileira. Eu gostaria da colaboração de vocês do seguinte fato. Nós não podemos, gostaríamos de contar com o Neymar. Não é possível. Então nós temos que focar nos jogadores que vão contribuir conosco para essas 2 eliminatórias. Nós temos que unir forças dos jogadores que nós temos. Senão nós vamos começar a tirar o foco, falar de uma coisa que nós não temos concreta,
Então nós temos que falar dos fatos que nós temos concreto. O fato concreto são esses jogadores que estão nessa lista aqui. Nós vamos trabalhar para conseguirmos o nosso objetivo. As hipóteses, as situações, alguém falou, alguém disse, alguma forma, não é verdadeira. A verdadeira é única, o fato é o seguinte: é esses jogadores que nós vamos contar e é esses jogadores que nós vamos trabalhar para ter os nossos objetivos. Gostaríamos de contar? Gostaríamos, mas não é possível nesse momento. E é curioso isso, não é possível nesse momento, como foi dito pelo técnico Dunga, porque mais para frente ainda podem ser feitas mudanças, algum jogador como o próprio Renato Augusto, nessa novidade, pode sair, o Neymar reintegrar a seleção brasileira, que é um jogador de qualidade. É indiscutível que um jogo com o Neymar é muito diferente do que sem ele. Isso foi reflexo até na última partida que o Brasil conseguiu vencer contra os Estados Unidos. Ele entrou, fez 2 gols, o que conseguiu dar outro ritmo para a partida. Então o Dunga tá falando muito ali, que tem qualidade, tá bravo com a imprensa, falando para enfocar nos jogadores que temos em mãos, mas ele tem que assumir que o Neymar é o melhor jogador brasileiro da atualidade, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, é o melhor atacante da seleção brasileira. Ele teria que integrar assim, então é provável que em breve será feita essa substituição e ele voltará à nossa seleção brasileira. E já que estamos falando um pouquinho também desse ritmo internacional, vamos às competições internacionais, como eu falei da Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões, e olha, gente, de fato um golaço que foi marcado no jogo entre Roma e Barcelona. O jogo foi anteontem e o Barcelona teve muita dificuldade, no fim das contas o empate, viu? O Barça que conseguiu abrir o placar e com o golzinho de Luisito Soares, depois ali que o Rakitic saiu em posição legal, o Luis Soares ele só empurrou para o fundo da rede. Só que isso aí não foi nada perto do gol marcado pelo jogador do Roma. Olha o que ele fez, gente, mas chutou, o Florencio chutou de lá do meio de campo, passou o meio de campo, 61 metros de trajetória que a bola viajou ali. Ó a bica, ó a visão de jogo do rapaz. Esse aí sim, viu, gente? Ó, é digno de um gol Puskás, é digno para concorrer um dos gols mais bonitos do mundo. Goleirão Ter Stegen, a bola ainda bate na trave. Dá pra dar uma zoada com o goleirão ali que tentou naquele golpe de vista. O goleiro Ter Stegen, tem o Cláudio Bravo do Barcelona, são só goleiros de qualidade, mas não dava, hein? Tava adiantado, bobeou e o jogador do Roma conseguiu fazer o gol de empate e tirar esse mérito do Barcelona nessa partida. Agora, tivemos um jogo disputado, este 1-1, o Chelsea enfrentou o Maccabi, olha, despachou o Maccabi, foi 4-0 e uma ótima atuação do Oscar, jogador convocado à seleção brasileira, jogador de muita qualidade. 4-0, o Chelsea vence, portanto, o Maccabi, né, em uma das partidas disputadas na Liga dos Campeões da Europa. E agora, ó, vai ser muito difícil daqui pra frente para a equipe adversária, viu? O Maccabi, então, começou tentando atacar e não conseguiu nada, viu? O William fez o primeiro gol de cabeça, jogador de seleção e, para quem tem mérito, ou melhor, bateu a falta e fez o gol. Poderia ter resvalado, mas não deu em nada ali. O goleirão que estava perdido mesmo. Depois um gol de pênalti, contra-ataque. Ele, gente, o Oscar começou a fazer estrago, hein? Camisa 8 do Chelsea. Bateu com confiança, sem dificuldade. Um outro lindo gol marcado durante a partida. O Chelsea, então, teve muita tranquilidade. Mas até a gente pode falar, é um nível acima do normal uma equipe como o Chelsea jogar como a equipe do Maccabi, né? Mas a gente tem que entender que isso aí foi chaveamento, foi sorteio. E a gente, só para falar das outras partidas, ó, o Valência enfrentou o Zenit, como eu disse, perdeu por 3-2. Olympiacos perdeu para o Bayern de Munique por 3-0. Também tivemos o jogo entre o Ghent e o Lyon, que empatou em 1-1. Essas imagens que a gente pode ver, na verdade, é a Europa League, né? Que algum dos principais lances da Europa League que tivemos nessa semana. Mas ainda na Liga dos Campeões, a gente pode falar do Bayer Leverkusen, que bateu por 4-1 Bate. O Arsenal perdeu por 2-1 Dinamo Zagreb e o Dinamo de Kiev empatou com o Porto por 2-2. Na Europa League, outras equipes, teve uma pancada que o Huntelaar deu, teve colocadinha, teve gol bonito, teve ainda drible da vaca em cima do goleiro. Então, ó, os golaços da Liga Europeia, nossa Europa League, que de fato, gente, tem muita qualidade, tem muitos jogadores craques que atuam no nosso futebol
Internacional. Mas vamos para o nosso rápido intervalo em seguida, hein? O esquenta para o jogo de amanhã. Amanhã tem Copa TV Plan de futsal, a preparação para a grande final, para quem ficará com o lugar mais alto do pódio, hein? Fique ligado.